o Instagram do Pablo, que tem umas coisas muito interessantes de print 3D, né, Pablo? É verdade. Como é essa história aqui, cara? Como que você começou a fazer esses prints? Explica um pouco disso aí, desse Claro. exercício. Bom, eu vi que dava para comprar uma impressora 3D aqui no Brasil. A primeira impressora que eu comprei era uma impressora do padrão filamento, né? Ela imprime em plástico, né? E a partir daí, cara, eu comecei a pegar alguns modelos meus e coisas que eu sabia fazer em 3D e comecei a imprimir meio que para prototipar. E depois, cara, eu comecei a ver que dava para fazer coisas mais sérias, né? Assim, bom, comecei a imprimir capacete, né? Então, os capacetes de Homem de Ferro aqui eu tenho inúmeros. Lá para baixo, um dos primeiros era um capacete aí que eu estava fazendo na mão, mas era tudo. Se você reparar, esses eram os primeiros, né? A impressão era menos detalhada, né? Isso daí era feito assim artesanalmente, né? Faz um modelo, projeta, calcula a espessura, torce para não envergar nada, lixa, passa prime, pinta, faz o acabamento. E essa máquina que você está vendo aí é uma máquina que ela pulveriza álcool que reage em cima da superfície do plástico e dá um polimento na peça, sem que você tenha que fazer. E aí tem várias pecinhas, né? A maioria, na verdade, é o seguinte, muitas dessas peças aí a gente consegue encontrar na internet. Então, o meu grande barato quando eu comecei a fazer impressão foi conseguir precisão em cima de uma tecnologia que é difícil você ter detalhe, né? Porque por limitações mecânicas, né? Até, cara, eu comprei um bico de rubi para conseguir fazer isso. Tá vendo esse treliçado no pescoço aí do Batman? Pô, conseguir isso numa máquina dessa, né? Porque isso é pequeno, isso daí esse Batman é desse tamanho, a cabeça dele, né? Então é muito pequeno, né? O capacetinho aí, que aí já passou por um esquema de LED, né? Meu amigo, vou te falar que foi um período bacana. Essa foi a impressora que eu usei, né, para fazer esses daí. Depois, inclusive, eu comprei do Flávio, quando ele estava indo para os Estados Unidos, a impressora de resina dele, que são os mais novos. Aí, meu amigo, aí é outro nível, né? A qualidade é outro nível. Essa aqui foi a primeira impressora. Essa é a primeira de todas, sem proteção em volta. Então, quando você imprimia, você tinha um problema que quando você perdia temperatura, porque você estava fazendo troca da temperatura com o meio ambiente. E aí, às vezes, o plástico secava de um jeito, esfriava de um jeito, ele descolava, né? Então, tu tinha que botar uma cola ali, cara, e depois, quando você descolava, às vezes, quebrava o vidro. Se a peça era muito grande, estava em contato. Então, cara, isso foi uma arte, conseguir fazer isso. É um time-lapse, né? Pressão dessa aí leva 8, 10, 12 horas, 24 horas. Nossa, cara. Então, porra, a galera tá falando de consumo de energia em fazer um NFT, porra, fazer um print desse, meu amigo. Meu Deus do céu. Nada, cara. Isso daí é ossos do ofício, né, cara? Quer inventar moda? Cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é o custo de fazer uma peça dessa aqui, por exemplo, que é, cara, uma peça grande? Tá, essa peça daí, por exemplo, em termos de plástico, né, a impressão do plástico, plástico você deve gastar para aí uns 15 reais, eu acho, de plástico, né? Você compra bobina. O problema é que você tem aí a parte da tua experiência para botar esse treco para funcionar, porque para você botar isso desse jeito, tu teve que gastar muitas horas para garantir que isso ficasse bom, né? Depois você tem que lixar isso tudo, tem prime, tem tinta, tem a pintura, e aí, cara, o custo ele vem dessa segunda parte. É claro que quando você imprime, quando está imprimindo, né, você tem a questão toda da energia, né, o quanto você está consumindo. Só que, cara, isso não seria problema, isso não é um problema tão grande, consome, mas isso não é um problema tão grande, é um consumo talvez de uma lâmpada acesa, uma lâmpada incandescente acesa, né? Não, é porque tem eu tô falando isso porque tem uma discussão grande com a galera de NFT, que é exatamente isso. Quando você faz
um NFT, você, cara, consome muita energia, porque você está rodando na blockchain e tem toda uma história. E aí isso aí é o nosso grande problema da comunidade em relação a gente colocar as artes para vender, entendeu? Mas sim, isso aqui consome muito, com certeza. Você dentro do teu blockchain, você tem a janela de processamento, né? Então as coisas têm que ser resolvidas ali para você fechar o contrato naquele tempo. Então o teu poder computacional ele é demandado nesse processo, mas isso se dilui com o tempo, como tudo, Uno. Não tem como você fazer novidade sem gastar alguma coisa. Essa é a real, entende? Ainda mais coisas de ponta, né? Você vê hoje, você tem agora... você vê agora, por exemplo, aperfeiçoamentos dessas impressoras que estão gastando bem menos. Sim, Felipe, eu trabalho com... Felipe Portela, Pablo está trabalhando com qual impressora de resina? Eu tenho uma Formlabs 2. Então, essa daí que eu tenho usado aqui mais.